Gente, vamos falar agora dos hermanos argentinos. O presidente Javier Milei enviou uma carta aos 5 chefes de Estado dos países que integram o BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele informa sobre a decisão de retirar o seu país da lista de integrantes. No documento, Milei afirmou não considerar oportuna a adesão ao bloco. Em um trecho da carta, Milei escreveu, abre aspas, algumas decisões tomadas pela gestão anterior do ex-presidente Alberto Fernandes serão revisadas. Entre elas, encontra-se a criação de uma unidade especializada para a participação ativa do país nos BRICS. Fecha aspas. Caso aceitasse o convite, a adesão formal da Argentina ocorreria a partir de 1º de janeiro, na semana que vem. Meu amigo Bellucci, e aí o Milei agora está cumprindo uma das promessas da campanha, né? Que ele falou que não se envolveria com alguns países de alguma maneira. Ele falou isso, voltou atrás em alguns pontos específicos, em especial em relação ao Brasil, em relação à China, mas em relação ao bloco, ao BRICS, ele aparentemente está cumprindo a promessa de não se relacionar. Mas isso não prejudica a economia argentina? Pois é, tem esse viés de talvez prejudicar a economia argentina, né? Lembrando que a Argentina não é membro, ela poderia vir a integrar. Agora, o BRICS, por si só, ele é um bloco bastante confuso. Ele não é um bloco militar exatamente, mas ele em algum momento pode se tornar, né? Porque o Brasil, olhando friamente lá, está com algumas ditaduras, né? Como a Rússia e a China no bloco. Então, de alguma forma, está, né, com uma aliança com esses países. É sempre importante citar, por exemplo, caso a Rússia está lá na guerra com a Ucrânia, caso a guerra aparentemente vai acabar logo, mas caso a guerra escale, a Rússia poderia pedir para o seu parceiro do BRICS, o Brasil, não é uma aliança militar, reiterando, mas poderia pedir uma ajuda, né, para o Brasil. A China, lá no caso em Taiwan, poderia pedir uma ajuda ao Brasil, você é do BRICS, vem me ajudar. É um bloco bastante confuso, ele tem objetivos em comum dessas economias fortes, mas quem manda de fato no BRICS é a Rússia, a Índia e a China. O Brasil é uma espécie ali, ele está, vamos colocar assim, na segunda prateleira, até pela sua falta de força militar, eu diria, né? No âmbito ideal, ninguém gostaria de ter bombas nucleares, armas nucleares. Agora, você precisa ter, é uma demonstração de força, inclusive para quem quer te dominar. Então, vejo que o Milei acertou, porque não vejo tanto sentido para a Argentina participar do BRICS, o que acrescentaria para a Argentina. Mas o mais importante é que ele está cumprindo o que ele falou. Isso é o principal em grande parte dos temas, né? Lembrando que campanha, quando você está no mandato, é bem diferente. Mas ele vem cumprindo, tem feito via Congresso, então, parabenizar o Milei e esperar que dê certo e que o Brasil fale para a sua população com mais clareza qual que é a sua ideia nos BRICS, porque até a gente sempre ouve falar dos BRICS, mas é uma coisa bem opaca, bem confusa de se entender. Ricardo Rose, o BRICS, como já disse aqui, o Bellucci não é um bloco militar, é um bloco econômico, né? Tem interesses econômicos envolvidos entre esses países chamados emergentes, aqueles que estão numa ascensão, em especial na economia. E o Milei, ele voltou atrás em relação ao Brasil e à China, principalmente, justamente porque ele sabe que a Argentina precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da Argentina. E a mesma coisa com a China. Será que a Argentina não poderia se utilizar dessa participação no BRICS para crescer economicamente, para melhorar as suas relações internacionais com esses países que estão em ascensão, com países que estão crescendo economicamente? Não seria uma maneira dele agilizar de uma maneira mais breve, aquela intenção de recolocar a economia da Argentina nos trilhos? Olha, Koba, é complexo, mas acho que não. Vou te explicar por quê. Porque o Milei, na campanha, teve essa postura, inclusive havia anunciado na campanha que sairia, caso eleito, sairia dos BRICS, justamente pelo alinhamento ideológico de boa parte dos países que lá está, que hoje compõem os BRICS. O nome BRICS vem originalmente de Brasil, Rússia, Índia e China, mas assim como a Argentina havia sido admitida para participar do grupo a partir de 2024, também o Irã, também a Arábia Saudita, entre outros. Então, mais ditaduras. Outras ditaduras. Então, Emirados Árabes. Emirados Árabes. Enfim, no fim do dia, o que acho que a análise que está sendo feita pelo Milei ali é não vamos participar, a gente não deve ganhar muito em participar desse grupo, porque o Milei também é uma persona non grata vista por muitos desses países, a despeito que o Brasil, de certa maneira, torcia e participou, entre aspas, da campanha do opositor do Milei.
Então, de certa forma, o Milei é uma persona não grata no grupo. Já havia sido formalizado o convite, já havia sido aprovado e a Argentina foi. Acho que ele acerta em não fazer isso, principalmente estando alinhado com o próprio discurso político, mas ele tomou muito cuidado em tentar manter as relações bilaterais da Argentina com alguns países, como a China, de quem ele tem aí um interesse econômico muito grande, do Brasil, de quem ele tem um interesse econômico muito grande. Então, eu acho que a carta foi uma carta respeitosa. Olha, nesse momento a gente está reavaliando algumas políticas do outro presidente e não nos sentimos... Enfim, não vamos participar dos BRICS agora. Foi um resumo simples, mas eu acho que respeitoso, na linha daquilo que ele prometeu na campanha, que fortalece o discurso dele, e ele vai precisar muito estar fortalecido em função do que ele vai precisar do Congresso argentino agora para tentar a aprovação das medidas que ele quer aprovar naquela casa. Cristiano Vilela. Olha, eu tenho elogiado nos últimos, desde o dia 10 de dezembro, desde quando Milei assumiu a presidência da Argentina, eu tenho elogiado bastante as medidas que foram lançadas, por alguns motivos especialmente. O primeiro é que ele está se mostrando muito adequado em relação àquilo que ele prometeu na campanha e, segundo lugar, o oposto disso. Ele acabou deixando de lado aquelas medidas mais radicais, mais viajantes que ele tratou na campanha. E aí eu faço uma visão de que justamente no primeiro turno, que é aquele momento onde cada grupo tem seus nomes, seu candidato, sua bandeira, ele fez realmente uma série de promessas mais alinhadas com aquele seu pensamento do seu grupo político. No segundo turno, para obter o apoio de outros setores, ter uma frente um pouco mais ampla, ele se viu obrigado a deixar de lado alguns posicionamentos mais radicais. Eu compreendo isso e eu acho que isso acabou sendo bastante interessante. Essas medidas apresentadas no projeto de lei, a chamado projeto ônibus, porque ele acaba interferindo de tudo, né? Todo mundo entra nesse projeto de lei, no próprio decreto. Eu vejo que, de uma forma geral, são medidas que são positivas para a Argentina. Agora, especificamente com relação a essa saída dos BRICS, ou a fato de não aceitar o ingresso nos BRICS, eu vejo que o presidente Milei errou. Por quê? Porque eu acho que, independente de qualquer coisa, os BRICS, eles são um fórum importante do ponto de vista econômico, onde cabe à Argentina, aos demais países que tenham a oportunidade de entrar, poder participar, poder discutir, poder eventualmente tentar construir relações bilaterais que são oportunas. Eu vejo que a Argentina, ela está numa situação muito difícil e qualquer relação com qualquer um dos 8 países envolvidos pode ser eventualmente importante para o estabelecimento de instrumentos para o crescimento do país. Eu acho que, nesse ponto, ele não deveria ter entrado no aspecto político, do alinhamento político dos BRICS, mas sim focar no aspecto econômico, que é o que a Argentina mais precisa nesse momento. Alessandro Ozoni, você acha que o Milei está começando bem na Argentina? São muitas medidas polêmicas, a gente viu nessa semana a questão das manifestações, não pode manifestar na rua, tem que manifestar na calçada, tem que deixar o povo passar e vir, a coisa dos piqueteiros, um decretaço com inúmeras mudanças. O Cris estava falando aqui o tanto de artigo que tem nesse tanto de norma criada unilateralmente, né, com o que lá é uma sigla, não sei exatamente, mas é como se fosse uma medida provisória, um ato do presidente da República. Essa relação com o Congresso, que a gente não sabe muito bem como vai ser, um pé atrás nas relações com o Brasil, com a China. Como é que você está avaliando esse começo do Milei? Está bem? Olha, ele está cumprindo o que ele prometeu na campanha, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, eu não sei se a população vai ficar com ele. Porque as medidas são muito impopulares, mexem com muitos setores que inclusive votaram nele. Então tem setores da própria economia que ele quer desregulamentar e ele quer até demitir, praticamente foram setores que votaram nele, então você pode começar a criar... como nós tivemos aqui no Brasil. O Bolsonaro, quando ganhou, ele tinha a esquerda completamente desarticulada e foi se montando, conforme ele foi fazendo seus atos Bolsonaro, ele foi organizando a esquerda. Então, é a mesma coisa. Milei, hoje, ele tem 100% da aceitação, ele tem praticamente 100 dias de poder aí livre, com carta branca. Ele mandou ontem
o Congresso um pacote de 300 medidas, inclusive pedindo poder total para o presidente para fazer o que ele quiser, que vai ser impossível que isso seja aprovado. Então tem umas coisas meio incabíveis. Mas ele manda 300 para tentar aprovar 50. Lógico, aquele jogo manda muito, mas não sei se ele começa bem nas relações internacionais. Brigar com o Brasil por causa de uma convecção política com o presidente Lula, o Brasil é um dos maiores importadores e exportadores para ele. É um país que tem uma capacidade de financiamento por causa das reservas internacionais muito boas. Nós temos capacidade para financiar coisas do próprio BNDES entre os países. Começar rasgando dinheiro eu acho uma besteira. Então, eu acho que uma coisa é política, uma coisa é ter uma visão, uma definição política e uma questão, uma visão econômica. A Argentina está quebrada, ela está quase numa moratória. Ela foi salva por um empréstimo do FMI. Se fosse para dar uma nota para o Milei, que nota você daria? Professor Alessandro Azzoni, e aí? Eu daria um 5, porque ele está fazendo... Nota 5 não passa de ano, hein, Cristiano Galera? Não, mas eu daria um 5, porque assim... 5 porque aquelas medidas impopulares são necessárias, algumas delas são necessárias serem feitas. E em questão de relação internacional, ele está queimando. Primeiro, a Argentina estava numa moratória, quase entrando numa moratória, a FMI refinanciou ela. Eu não estou vendo nada da Argentina como está fazendo receita para fazer o crescimento econômico dela. Na questão de ele sair do BRICS, depois da guerra da Ucrânia, nós quebramos a questão da globalização. Nós criamos o grupo geopolítico da Ásia. Então você vai cortar Rússia, China... Só para a gente ir para o intervalo ali, a gente tem alguns segundos, vou fazer uma rodada muito rápida aqui para saber se a nossa mesa tem caneta pesada igual o professor Alessandro Azzoni. Você dá nota 5 também, ou... Não. Eu acho que ele está indo mais ou menos bem. Com erros, sim, concordo com alguns pontos de erro, mas eu dou uma nota 8 para ele nesse começo. E aí, Cristiano? Eu também dou nota 9 para o Milei. E aí? 7,5 para ficar entre os dois. 7,5. Tá E o nosso apresentador daqui nota. Não, eu vou passar a pergunta.